Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Esse é o texto no qual iremos expor. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Diz a infalível palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te rogamos, Senhor, com toda a humildade e dependência de Ti, olhando, ó Deus, e confiando em Cristo Jesus e na sua obra bendita. Te rogamos, ó Deus, o Teu favor, a ação do Teu Espírito sobre nós, para pregar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, fiel, verdadeira, santa, boa, justa, para que Teu Filho bendito seja enaltecido, ó Deus, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada, e também, ó Senhor, e rogando para que a Tua igreja, nos números aqui, ela aumente, Senhor, alcance com graça a vida daqueles que ouvem. Abençoa, Senhor, concedendo os ouvidos espirituais. Só Tu, ó Senhor, podes fazer isso. Só Tu mudas o coração, só Tu transformas, ó Deus. E nós confiamos nesta obra, Senhor, inaudita do Teu Espírito. Essa obra, ó Deus, que é aplicada, a obra de Cristo que é aplicada na vida, Senhor, de pecadores. E pedimos, meu Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Uma Igreja Repugnante. Uma igreja repugnante. Assim como fizemos em outras oportunidades, nós vamos dividir essa carta em duas cartas. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o que leva uma igreja a se tornar repugnante para Cristo. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Na segunda oportunidade, na segunda exposição, nós queremos mostrar de que maneira uma igreja repugnante pode se tornar agradável a Cristo. Entenderam? Agora, nós vamos ver o que leva uma igreja a se tornar
repugnante para Cristo. Cristo aqui disse com relação a essa igreja que estava a ponto de vomitar. Cristo estava tendo náuseas de uma igreja. Ter náuseas, ter vontade de vomitar, sem dúvida alguma, é extremamente desagradável. É bem possível que todos os que estão me ouvindo agora nesse momento já tenham passado por essa experiência. Além de toda essa sensação horrível, ela é normalmente também acompanhada de dor de cabeça. Essa sensação se traduz como um mal-estar. E esse mal-estar também só passa quando você consegue vomitar. Agora eu quero que os irmãos imaginem Cristo tendo náuseas. Cristo tendo ânsia de vômito. Porque é isso que o texto nos transmite. A gente precisa imaginar, porque esse sentimento é o sentimento que Cristo disse ter para com a igreja de Laodiceia. E ele fez isso ao fazer um diagnóstico sobre essa igreja. Por que ele usou essa expressão? Porque foi a sensação humana mais próxima que Cristo teve da sua igreja. Cristo não estava nos céus não comeu nada que lhe desse náuseas. Mas é o que a gente chama de uma linguagem humana para transmitir algo divino. E lembremos que Cristo não deixou de ser verdadeiramente homem. Ele, nós vemos ao longo dessas cartas, que ele tem os 7 espíritos. Ele tem a plenitude do Espírito, o que significa dizer que ele conhece todas as coisas. Ele sabe, nada pode se esconder dele. Nenhum detalhe da sua igreja, dos membros, daqueles que pertencem à sua igreja, foge do conhecimento de Jesus Cristo. Ele sabe de todas as coisas, porque ele diz aqui que é o princípio da criação. A partir de Cristo, tudo foi criado. A carta de Paulo aos Colossenses, que enaltece Jesus Cristo, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não só foi criado por ele, mas também para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então veja, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. E as coisas hoje subsistem por causa de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é o Criador, ele é eterno. Como João nos diz no início do seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. Isso nos mostra que Cristo é verdadeiramente Deus. E nós podemos confiar na palavra de Cristo. Nós podemos ter certeza que o Amém, o Verbo, ele é verdadeiro. Ele fala daquilo que é verdadeiro. E o que ele disse, e como ele diagnosticou a característica, que característica ele viu, que qualidades ele viu nessa igreja. Ele sentiu uma repugnância, um nojo. Essa é a expressão, um nojo. Ele não estava conseguindo suportar aquela igreja. E o que leva, irmãos,
aquele que se entregou a si mesmo pela igreja não conseguir suportar a igreja. Que coisa tão grave faz com que aquele que tem o amor, que excede todo o entendimento, não aguentar mais a presença do seu objeto de amor? E a pergunta que nós desejamos responder nessa noite: o que leva uma igreja a se tornar repugnante para Cristo? O que leva? Em primeiro lugar, é a falta de fervor espiritual. Olha só. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O conhecimento de Cristo a respeito dessa igreja sequer levou Cristo a descrever as obras realizadas por essa igreja. Então, essa igreja, a gente pode fazer um paralelo muito tranquilo com ela sobre Sardes. Sardes tinha fama de viva, mas era morta. Poucos eram os vivos que restavam, mas estavam como que abafados no meio das cinzas. Em Laodiceia, nem eram quentes nem frios, eram mornos. Essa temperatura, irmãos, evidentemente é a temperatura espiritual. Foi medido o fervor do Espírito Santo na vida daqueles crentes. E fervor do Espírito, a ação do Espírito, não tem nada a ver com barulho dentro da igreja, com agitação, com exaltação, com pronunciamento alto de glória a Deus, de aleluia, com músicas e hinos sendo cantados e tocados com volume muito altos, nem com o pastor gritando na pregação, muito menos com o que se chamam hoje de manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Tem nada a ver com isso. Na Escritura, nós podemos encontrar 3 temperaturas espirituais para a vida daquele que se chama crente. Uma temperatura é um coração ardente. Lá em Lucas 24, 32, os discípulos de Emaús perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então ali eles estavam com o coração ardente. Cristo estava falando com eles e eles ardendo, quentes. Depois eles foram entender a verdade e nós vamos ver, logo mais adiante na pregação, qual a reação deles, qual é a reação daqueles que de fato têm um coração ardendo. Essa é a primeira temperatura. Tem também coração frio. Lá em Mateus 24, 12, Cristo diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Coração frio. E tem o coração morno, que é esses daqui, da igreja de Laodiceia. Nós não vemos aqui, olha que coisa interessante, Cristo apontando problema teológico, né, na igreja. Não há, pelo menos Cristo não aponta. Não fala de falsos mestres, heresias, como na igreja de Pérgamo e Tiatira. Não há menção de imoralidade, como a prostituição cultual aos deuses pagãos. Não se vê Cristo falando de aqueles irmãos estão frios por causa da perseguição, né? Muita perseguição, muitos malfeitores atacando a igreja. Aqueles irmãos estão ali acuados, começaram a se esfriar. O que faltava à igreja era fervor espiritual. Vida espiritual morna, indiferente. O que é morno? É indiferente, sem vibração, sem alegria no espírito, sem viver, sendo movidos pelo Espírito Santo.
Eu quero que a gente entenda bem isso. Isso não é só uma situação, e é que Cristo é que está dando o diagnóstico. Isso não é uma situação que diz assim, a igreja está assim, né? É uma coisa mais ou menos. Não, para Cristo isso era intolerável. Ele disse que eu não estou aguentando. Eu estou a ponto de vomitar. Por quê? Porque Cristo manda sua palavra. Envia seus ministros para instruir a igreja, para que ela seja uma igreja militante, aguerrida, forte, destemida, que levante seu estandarte, a sua bandeira, que esteja pronto para dar esperança da razão, a esperança que anela a qualquer que lhe pedir, em todos os lugares que estiver, igreja que testemunha, que mostra a sua vida, que manifesta amor pelos outros. Não é aquela que manifesta amor pelos seus amigos, pelos seus parentes. Não é uma igreja que manifesta amor pelos irmãos mais achegados da igreja. É que manifesta amor pelos inimigos. Se uma igreja só manifesta amor para aqueles a quem ela é achegada, Cristo disse, isso aí não é nada. Os ímpios também fazem isso. Até tem um ditado popular que diz que aos amigos os favores, né? Aos inimigos os rigores. Então, aos amigos o amor, aos demais tanto faz o desprezo. Cristo quer uma igreja que manifeste perdão, misericórdia, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, submissão às Escrituras. Isso é obra do Espírito. E isso não tem nada a ver com barulho. Tem nada a ver. Tem nada a ver com igreja cheia de jovens, com suas programações atuais e modernas, agitando o pessoal, mudando até a linguagem. Tem nada a ver com encontros, shows musicais, fumaça, gelo seco, luzes dentro da igreja. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com palavras de ordem sendo proferidas. Como, essa cidade é do Senhor, está amarrada, eu repreendo, eu declaro. Tem nada a ver com isso. Isso não é ação do Espírito, isso é manifestação do Espírito. Isso não é fervor no Espírito. Isso é emocionalismo, ignorância bíblica, fanatismo, qualquer outra coisa. Menos ação do Espírito. Você não viu ninguém que estava cheio do Espírito na palavra fazer uma coisa dessa. Ninguém. Quem estava cheio do Espírito falava da palavra. Estevão, cheio do Espírito Santo, perdoou aqueles que lhe tiraram a vida. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e mais de 3.000 almas foram salvas. Isso é ser cheio do Espírito. Os apóstolos cheios do Espírito apanharam, foram para a prisão, com as mãos e os pés amarrados no tronco, cantavam os salmos. Isso é estar cheio do Espírito. Isso é exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas isso não estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Ela estava acomodada, morna. Ela estava como satisfeita com sua condição atual. Não esboçava reação à mensagem do Evangelho. A mensagem era pregada, ensinada, e nada disso fazia diferença na vida dos crentes. Eles continuavam vivendo do mesmo jeito, apáticos, sem vida cristã verdadeira. Não serviam de exemplo para os de fora, não servia de exemplo para os de dentro. Não podiam ser apontados como referência. Quando se conversava com ela, com relação à palavra, eram
mortas. Não tinha nenhum entusiasmo, não tinha alegria, não tinha manifestação da graça de Deus. Era aquele negócio morno, não estava satisfeito consigo mesmo. Chegou naquele grau ali, ficou, ia tocando a vida. Tocando a vida. Aparência de cristão, muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Falava como cristão, podia estar se vestindo como cristão, ia à igreja como cristão, voltava para casa e ia vivendo desse jeito. A mensagem era pregada, não atingia mais, não sentia mais, não se perturbava mais com seus pecados. Estavam satisfeitos com essa posição a qual eles conseguiram, estavam lá. Então, isso para Cristo era terrível. Eles jamais agiriam como publicano. O publicano nem olhava para o céu, nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Estava satisfeito. De acordo com o seu próprio modo de pensar, já achava que não precisava de nenhuma admoestação, precisava mais de exortação. Não preciso mais disso, eu já sei, eu já conheço, eu já aprendi. E iam vivendo desse jeito. E para Cristo, irmãos, essa situação é a pior de todas. Cristo preferia que eles fossem ou frios ou quentes. Então veja, atente bem para isso. Por quê? Porque a gente vê nos dias de hoje muitos cristãos dizendo: fulano está assim, né? Mas é melhor estar aqui do que estar no mundo, né? Irmão, não se escandalize não. Cristo disse: era melhor que ele estivesse no mundo. Frio. Porque pelo menos no mundo ele podia sentir alguma coisa. Aqui ele não sente nada, como se tivesse anestesiado. Quando você perde a sensibilidade, a Bíblia chama de mente cauterizada, né? Cauterizou ali aquela área e você não sente mais nada. Morno. Cristo está dizendo: era melhor ele dizer que era um ateu convicto do que um crente desse jeito. Um crente incrédulo dentro de uma igreja. É melhor dizer que é ateu. Você já sabe logo que é frio. Irmãos, alguém que nunca professou sua fé, preste bem atenção nisso, é bem mais fácil de ser ajudado do que alguém que se julga cristão, mas não tem vida espiritual. Esse é o morno. É bem mais fácil. Por quê? Porque a pessoa reconhece. Muitos estão errados, mas reconhecem. Muitos dizem: eu estou errado mesmo, rapaz. Isso aqui eu estou errado. Eu posso não ir, eu posso não seguir, eu posso não fazer, mas eu sei que eu estou errado. O crente morno diz: eu não estou errado nada. Eu estou certo. E vai vivendo a vida dele morno. Então é importante a gente avaliar e fazer uma pergunta para nós mesmos. Se Cristo hoje aparecesse aqui e fosse entregue um termômetro espiritual, qual seria a sua temperatura medida? Qual seria? É lógico que não existe esse instrumento, mas existe maneira da gente descobrir como está a nossa temperatura. Basta a gente observar como é nossa reação quando a Escritura é lida. Quando uma pregação fiel da palavra de Deus é pronunciada. Nos incomoda? Gera algum tipo de mudança? Ou tanto faz? O coração ferve? Sobe
um pouco mais a temperatura? Os discípulos, no caminho de Emaús, quando Cristo ia pregando, falando para eles, a temperatura deles ia subindo. Eles não perceberam, porque às vezes é assim, né, irmãos? Mas a temperatura subindo. Em determinado momento, eles pararam e disseram: como a gente não atentou? O coração estava esquentando. Mas tem uns que Cristo fala, mas a temperatura se mantém a mesma. Nem esfria, nem esquenta. Quando há arrependimento, quando há convicção de pecado, quando se percebe necessidade de santificação, então há esperança. Mas quando não, quando se continua do mesmo jeito, se está na situação de morno. O pastor conhecido disse a respeito dessa passagem que uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser de um lado e o que ela realmente é de outro. Então, ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. E o problema é esse, é o que se pode fazer com um crente morno. Porque com um ímpio, aquele que não vive segundo o evangelho, ou até mesmo aquele que ouve o evangelho distorcido, que a gente classifica aqui como frios. Você prega, você mostra, você ensina, você discipula. Faz até uma confrontação. E eles até reagem. Pode ver que eles vão reagindo. Os crentes verdadeiros, os quentes, eles estão ali. Aí, eu pequei realmente. Estão errado. Eu não estou agindo como deveria agir. Preciso melhorar. Mas com os crentes do tipo de Laodiceia, parece que não há muito o que fazer. Parece, né, irmãos? Porque é a pior situação que tem. Por isso que Cristo disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o que leva uma igreja a se tornar repugnante? A falta de fervor espiritual. A mornidão espiritual. Em segundo lugar, é a soberba. Olha o versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É triste quando a gente vive enganado. É terrível quando se faz algo com uma falsa confissão. Quando se age e toma decisões baseadas no engano. Quantas pessoas, por não se basearem na palavra, por não atentarem à palavra. Como é que não atenta? Ele ouve a palavra, mas de certa forma despreza. Ouve as exortações e dizem: mas não é bem assim. Esse é um dos problemas muito grandes. As palavras: tá certo, mas não é bem assim também. Muitos dizem: nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Essa expressão não é ruim, irmão, mas é muito usada de maneira errada quando a pessoa quer ficar no meio, né? Quer ficar em cima do muro. Aí diz: nem tanto aqui, nem tanto ali. Aí a Bíblia diz: olha, não faça isso. Provérbios diz: não vá por esse caminho, você vai se dar mal. Esse caminho é o caminho do nécio. Esse caminho é do caminho do ignorante. Ele vai se dar mal. A pessoa diz: não, é porque ele não soube fazer direito. Ele não soube agir. Mas eu sei. A Bíblia diz: não contraia matrimônio nessas condições. Não faça isso, você vai se dar mal.
E aí, quando percebem, o casamento está uma tristeza. Quando mantém o casamento. Quando mantém. Quantas pessoas cegas por causa da ilusão, da fama, ficam decepcionadas e passam vergonha? Tem pessoas que sem noção, aí tem aqueles programas de televisão. Aí vão para lá e passam uma vergonha, ficam decepcionadas, são reprovadas pelos jurados. Passam a maior vergonha do mundo. Por quê? Não deram ouvido, disse, rapaz, isso aqui não é para você não. Não, mas eu posso. Eu vou fazer trabalhar aquela questão do autoconhecimento. Diga que você pode. É isso aí que estão dizendo por aí, né? Se você disser que você pode, você acredita em você mesmo, você consegue tudo. Aí não ouvem as pessoas e se decepcionam. Tem uns que entram até em profunda depressão. Quanta decepção não tem um pai e uma mãe que são enganados pelos filhos ao descobrirem seu verdadeiro caráter. Estão em casa e recebem o telefonema. O pessoal chama da delegacia de polícia. A decepção e o engano são coisas terríveis. Mas tem coisa pior, que é enganar-se a si mesmo. Isso é pior. Você se enganar e passar a viver com base nesse engano, nessa ilusão. Os crentes dessa igreja, a igreja de Laodiceia, estavam vivendo na ilusão do auto-engano. Era uma tragédia. Por quê? Eles pensavam que estavam agradando a Cristo, prestando um culto aceitável a Cristo, e Cristo disse, eu estou a ponto de vomitar vocês. Viviam satisfeitos consigo mesmo e Cristo os estava rejeitando. Cristo não estava conseguindo sequer suportá-los. Tem muito isso, irmão. Tem muita igreja que está assim. Igrejas estão, inclusive, lotadas. Crentes satisfeitos nas suas igrejas, pastores satisfeitos com os crentes, todo mundo satisfeito. E Cristo, eu estou já vomitando vocês. Se auto-enganando. Nós estamos bem, não é bem assim. Se nós não estivéssemos bem, aquele negócio. Se nós não estivéssemos bem, a igreja estava vazia. Cristo não estava. Isso aqui não é bênção? Igreja cheia é bênção? É não. Quem disse? Onde está escrito? Que parâmetro é esse? Olha, está bem aqui, olha. A gente antes, rapaz, a arrecadação está uma maravilha. Antes era uma dificuldade, agora o caixa. A gente já ampliou. Começou aqui pequenininho, a igreja não está mais nem cabendo. Vamos para outro espaço. E Cristo disse, eu estou a ponto de vomitar-te. Estou a ponto de vomitar-te. Estão satisfeitos consigo mesmo. Estes se diziam crentes e a situação deles era diante de Cristo. Veja, diante de Cristo. Era de nojo, de repulsa. Diante dos demais, diante da sociedade, podia ser de maravilha, de referência. E tudo isso por causa de quê? Por causa da soberba. Pensavam que eram ricos e abastados. Achavam que não precisavam de nada. Isso para Cristo era quase o fim. Cristo disse, vocês acham que estão ricos e abastados, não precisam de nada?
Lá em João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Vocês estão fazendo a coisa sem mim. Eu não estou aí. Porque se eu tivesse, vocês não estavam mornos. Quando é que isso normalmente acontece? Quando a igreja copia o mundo. O mundo é para copiar a igreja. Mas a igreja, quando a igreja copia o mundo, ela se torna desse jeito. Para Cristo se torna intragável. E isso normalmente tem sido a grande tragédia da igreja e de seus membros. Imitar o mundo, conformar-se ao mundo. Nós não sabemos diretamente, não é afirmado categoricamente que aquela igreja era financeiramente rica. Mas muito provavelmente sim. Porque Cristo disse: vocês se consideram ricos. Por que que Cristo diz isso? Porque a cidade era muito rica. Os irmãos atentam, características da cidade, Jesus falava trazendo essas informações para dentro da igreja. Com Laodiceia a mesma coisa. Laodiceia se destacava em pelo menos 3 importantes áreas. Primeiro, ela era um centro bancário e financeiro. Uma cidade muito rica, lugar de milionários. Lembra aquelas igrejas, as 7 igrejas aqui do Apocalipse, elas estavam situadas, digamos assim, geograficamente, razoavelmente perto uma das outras. Uma mais perto, outras um pouco mais distantes. Em 61, depois de Cristo, Laodiceia foi devastada por um terremoto. Lembra que o terremoto não atingiu só Laodiceia, atingiu outras. O mesmo terremoto. Que as igrejas ficavam próximas, né? Um terremoto atingiu Laodiceia. E ela foi totalmente reconstruída sem a ajuda do Império Romano. Eles mesmos conseguiram, tinham fundos suficientes. Não precisou do fundo de participação dos municípios. Não precisou. Não precisou de ajuda do governo estadual, nem do governo, nem do Ministério das Cidades, do governo federal. Fazendo um paralelo, né? Nos nossos dias. Não. Então elas se reconstruíram. Isso dava o quê aos seus moradores? Soberba. Nós podemos fazer. Nós somos muito organizados, muito ricos. Temos um fundo aqui, ó. Enquanto outras cidades estão desperdiçando seu dinheiro, nós aqui acumulamos. Então essa cidade era tão rica que ela não sentia necessidade de Deus. Para que Deus, se eu tenho tudo? Por que é que as pessoas hoje normalmente procuram Deus e procuram a igreja? Por causa dos seus problemas, né? Estou com um problema de saúde, procura a igreja. Estou com um problema financeiro, procura a igreja. Estou com um problema familiar, procura a igreja. Para atender os seus problemas, as suas necessidades. Você não procura a igreja para louvar a Deus. Eu quero ser grato a Deus, eu sou devedor. Né? Bartimeu, sou devedor, vou deixar tudo, vou seguir a Cristo. Sou um devedor. Novamente, usando Bartimeu, tudo que ele mais necessitava, tudo que ele mais queria, humanamente falando, Cristo não deu a ele, a visão. Ele podia simplesmente dizer: agora eu não preciso mais de Jesus, né? Tudo que eu precisava, ele me deu. Mas ele disse: não, eu dependo. E aí ele não deixou mais Jesus. Mesmo Jesus atendendo sua maior necessidade física e, lógico, sua maior necessidade espiritual. Filadélfia, os irmãos estão lembrados, Filadélfia trocou de nome umas 3 vezes. Para honrar o imperador, que auxiliou financeiramente a cidade por causa de um terremoto. Era um centro bancário e financeiro. Era um centro de indústria de tecidos,
Lá se produzia uma lã especial, que era famosa no mundo inteiro. Então a cidade ficava orgulhosa do dinheiro que tinha e da roupa que produzia. Além disso, era um centro médico de referência também. Lá tinha uma escola de medicina muito famosa. Lá se fabricava medicamentos, ungüentos, especializado em otorrino e oftalmologia. Era especializado em ouvido e olhos. Tinha um colírio lá, que era fabricado, que era milagroso. Essa concepção de orgulho invadiu a igreja. Tanto é que Cristo disse: vocês acham que são ricos. Vocês estão cheios de si, orgulhosos, obstinados. Aí a cidade se vangloria da sua riqueza. E vocês se vangloriam de riqueza espiritual, mas vocês não têm nada disso. Vivem no engano, no auto-engano. E isso é trágico. Viver iludido na sua própria soberba. Isso era o quê? Isso era um retrato de uma igreja farisaica. Não sentia a mínima necessidade de Cristo. Por isso que Cristo disse: você, na verdade, é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos refletir sobre esses adjetivos. Infeliz. Infeliz é um coitado. Certamente aqueles irmãos achavam que a felicidade deles estava garantida pelo saldo bancário. Ou então dizer assim: olha, meu saldo bancário está bom, então significa dizer que eu estou sendo abençoado por Deus, né? Eu tenho bens, então isso aqui não é sinônimo de bênção, não? Não, não é não. Cristo disse: espiritualmente vocês são infelizes. Deixa eu dar um sinônimo aqui para dar mais significado. Cristo disse assim: espiritualmente vocês estão desgraçados. Vocês acham que estão sendo abençoados, vocês estão perdendo o melhor das bênçãos. Por quê? Porque Paulo diz lá em Efésios 1:3, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Cristo podia perguntar: qual é a bênção espiritual que vocês apresentam aí nas suas vidas? Não, olhe, as roupas que nós vestimos, o plano de saúde, a conta bancária. Isso não é bênção espiritual. Nunca foi. O reino de Deus é espiritual. Miserável. Ele dizia: nós não precisamos mendigar o pão. Nossos filhos estudam nas melhores escolas, inclusive tem filhos aqui, vários filhos dos irmãos aqui estudam medicina, né? Medicina ainda é top hoje, né? Estudam medicina ali, ó. Universidade Federal Pública. Estuda medicina. Nós podemos viajar com nossos filhos, passear. Nossas casas apaineladas, casas cheias de ornamentos. Miséria, irmãos, é caracterizado pela ausência dos recursos básicos. Então, Cristo está dizendo que espiritualmente eles eram completamente necessitados de bens espirituais, de recursos espirituais. Pobre. Pobreza espiritual. Aos olhos dele, imagine,
Aquela história do rico e Lázaro. Aos olhos dele, quem era o abençoado? Lázaro ou rico? Quem era o rico? O rico ou Lázaro? Aos olhos dele seria o rico. Agora, quando Cristo mostra a história, nós dizemos quem era verdadeiramente pobre. Nós sabemos quem era verdadeiramente pobre e quem era verdadeiramente rico. Cego. Os especialistas dizem que nos países orientais é comum a enfermidade dos olhos que levam à cegueira. Laodiceia tinha uma escola de medicina e produzia muitos medicamentos. Contava com meios de combate à cegueira física, mas faltava-lhe recursos para combater a cegueira espiritual. Em João 9,39 diz assim: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Nu. Laodiceia era famosa pela sua indústria de roupas. Os crentes iam para a igreja e viviam com roupas elegantes, mas espiritualmente eles estavam nus. Eles não se despiram do velho homem e não se vestiram do novo homem. Porque para fazer isso, só Cristo pode dar as roupas. Né? Você não tem como comprar. Você não tem como adquirir, nem tem como conquistar. Essa era a situação de Laodiceia. Vaidade e soberba. Mas a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Em Provérbios 16,18 nos diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O que é que leva Cristo a ter náuseas da igreja? A soberba. Por quê? Porque a soberba despreza a suficiência de Cristo. Solos Cristos. E aí é preciso a gente avaliar a nossa condição. Vivemos hoje de que maneira? Achando que porque temos um emprego bom, hoje ainda, emprego público é sinônimo de segurança. Você acha que porque tem emprego bom, público, garantido, não precisa de mais nada, isso já é suficiente. Ou você está confiado nele? Está confiado nele? Ou você tem necessidade de Cristo? Ou você tem necessidade de Cristo? Lembremos de novo da oração modelo. A oração modelo, ela não é só para os pobres. Ela é para todo cristão, né? E todo cristão deve orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O rico e o pobre é para orar do mesmo jeito. Ou tem diferença? Isso significa o quê? Dependência de Cristo. Isso significa dependência de Cristo. Você pode não ser rico como os laodicenses. Você pode dizer: não, eu não nem se comparo. Hoje, male eu saio, male eu encosto na classe média. Mas você pode ser soberbo. Você sendo pobre, você pode ser soberbo.
tranquilamente. É só você achar que, sendo pobre, precisa de dinheiro para viver. Você precisa mais de Cristo. Não precisa de dinheiro. Por que é que a loteria aí, né? Tem cada vez mais pessoas. Porque elas acham que precisam de dinheiro. Se elas ganharem, aí se encaixa aquela frase ali dos humoristas. Seus problemas acabaram. Ele acha que seus problemas acabam. Por quê? Porque acha que o seu problema maior é dinheiro. Visão meramente, irmãos, mundana, maligna. Muitos crentes estão achando que precisa de dinheiro, que precisa ganhar mais. Qual é a sua maior necessidade? Se eu ganhasse mais. A gente precisa mais de Cristo. Você buscar mais Cristo. Se a gente não vive na dependência de Cristo, então a gente é soberbo. Mas eu falo dependência total de Cristo, porque aí o crente, ele tenta fazer um meio de campo, né? Naquele, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Não, eu preciso de Cristo. Mas eu preciso também disso, eu preciso daquilo outro. Mas eu preciso de Cristo. Se a gente não vive na dependência total de Cristo, a gente vive na soberba, a gente vive conforme o mundo. Só muda, só ganha uma capa de religiosidade. A gente não está entendendo isso. Você ganha uma capa de religiosidade somente. Você está com a mesma coisa, mas por fora é a capa de religioso, mas por dentro está com os mesmos pensamentos, com a mesma conversa, busca as mesmas coisas, luta pelas mesmas coisas que o povo do mundo está lutando. Mas você tem uma capa de religioso. Essa situação, irmão, a Bíblia diz: estou a ponto de vomitar-te, porque é soberba. É soberba. Os ímpios vivem como querem, fazem o que bem lhe entendem, comem, vestem, trabalham, tal como acha melhor. O cristão vive para o reino, dependendo do rei, segundo as instruções do rei, segundo a vontade do rei, indo para onde o rei manda. É igual o tempo. Quando a nuvem subia, o pessoal se preparava. Onde partia, o povo todo partia. Se ela parava, eles paravam. O crente é a mesma coisa. Deus vai dizer: fica aqui, faça assim, se levante, continue, pare. Isso é dependência total. Dependência total é atentar para aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31. Que até um copo de água que a gente toma deve ser para glorificar a Deus. Dependência total significa buscar a vontade de Deus. Pedir a Deus que sonde os corações. Ter prazer no culto. Ter a sua vida girando em torno do culto. Isso é dependência. Senão para que eu fui resgatado? Primeiro para adorar a Deus. Onde é que você adora a Deus? Não, Deus deixou uma igreja, sua igreja, a igreja local. Era uma igreja local, fiel a Deus. Não serve qualquer igreja. Serve qualquer igreja? Não. Qualquer lugar que tem o nome de igreja e fala de Deus serve? Não, não serve. Serve a igreja fiel. Então, eu vou buscar isso. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, para minha família, para o meu esposo, para meus filhos. Eu quero isso. Porque eu sei que a gente depende de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Aqueles que dependem totalmente de Cristo sabem que seu tesouro está nos céus.
guardado pelo poder de Deus. Não fica aqui na terra correndo de um lado para o outro como doido, atrás de adquirir bens, acumular dinheiro, trabalhar mais, fazer extra, hora extra, não sei o quê. Não, eu vou pegar mais outro aqui para poder garantir o meu futuro. Não. Quem vive na dependência de Cristo não fica se importando com roupa de grife, com roupa da moda. Se a roupa tem etiqueta, qual é a marca dessa camisa? Hein? Qual é a marca desse sapato que tu está usando? Quem depende unicamente de Cristo, ele busca sim uma roupa. Ele vai atrás de uma roupa. Sabe qual é a roupa que ele quer vestir? Os vestidos brancos, a vestidura branca. Vestidura da santidade. Por isso que eles seguem a paz e a santificação. Eles são promotores da paz. Buscam viver mortificando seus desejos, suas inclinações carnais, não se conformam com o mundo, sabem que só por meio do arrependimento, o arrependimento verdadeiro, vão alcançar o perdão dos seus pecados. Não vai ser com dinheiro, não vai ser contribuindo alto com a igreja, nem mesmo realizando muitas obras. Isso não vai comprar a aprovação de Deus. Os que dependem totalmente de Cristo sabem que não pode confiar no seu coração, que é enganoso e corrupto, que precisam de Deus para avaliar esse coração, precisam do bom pastor para lhes conduzir a partes verdejantes, às águas tranquilas. Eu não tenho como escolher isso sozinho. Eu preciso de Cristo para me guiar. Eu preciso do Espírito Santo para iluminar o meu coração e a minha mente, para eu saber qual é a vontade de Deus. Eu não vou confiar no meu tempo de igreja. Muitos dizem, eu tenho muito tempo de igreja. Isso quer dizer o quê, irmãos? Paulo disse a muitos que tinham lá, o tempo de igreja que vocês têm, isso era para vocês serem professores, mestres, vocês são crianças. Eu não posso nem dar comida sólida para vocês, vocês não aguentam. Tem que dar leite. Era pouco tempo de igreja, não, era muito tempo de igreja. Quem confia integralmente em Cristo não confia no seu conhecimento teológico. Não confia minha igreja é uma igreja histórica. Essa igreja aí, neo isso, neo daqueles. É uma igreja histórica. Lá da reforma. Tem confissão de fé e tudo, ó. Confia nisso? Dá confiar nisso? Confie não. Confie em Cristo. Concluindo, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, os moradores de Laodiceia, os irmãos daquela igreja sabiam muito bem o que significava ser morno. Sabe por quê? Porque as águas daquela cidade chegavam por meio de canos. A fonte de onde vinha essa água era quente, mas quando chegava lá, ela ficava morna. Quem é que consegue beber água morna, irmãos? Não consegue. Dá náuseas. Dá náuseas. A região ali era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. E em Hierápolis havia fontes termais, fontes de água quente. Mas quando ela passava no seu curso, ela se tornava morna. E chegava lá em Laodiceia.
as águas quentes de Herápolis e as águas frias de Colossos eram terapêuticas. Frio ou quente. Mas as mornas de Laodiceia eram intragáveis. E aí a pergunta de aplicação é: o que é que nós desejamos ser, meus irmãos? Frios, mornos ou quentes? Cristo aqui estava tão desgostoso com essa igreja que estava a ponto de vomitá-la. Mas veja, Cristo ainda não a tinha vomitado. Então isso significa o quê? Graça, misericórdia. Ele estava na iminência, estava esperando. Porque Cristo, ele é compassivo. Ele avisou da situação. O que ele queria? Uma igreja quente, fervorosa, atuante, destemida. Tal qual os discípulos de Emaús. Vamos voltar para os discípulos de Emaús. Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Lucas 24. Esse é o último texto que nós vamos ver. Lucas 24, do 30 ao 34. Vamos finalizar com essa passagem. Lucas 24, do 30 ao 34. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles, depois que ouviram as Escrituras e reconheceram pelas marcas da crucificação que aquele que estava falando com eles era Cristo, esses discípulos mudaram completamente sua disposição. Por quê? Porque eles estavam voltando tristes de Jerusalém por causa da morte de Cristo. Caminharam cerca de 11 quilômetros até chegarem a Emaús, mesmo já sendo noite. Prestem atenção. Depois que o coração ficou inflamado, eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Isso é o coração inflamado, entendeu? Não deixou nem... Vamos amanhã de manhã, não aguentaram, o coração estava fervendo, eles voltaram na mesma hora. Eles ignoraram todas as dificuldades, o cansaço, as feras do campo, os ladrões da estrada. Como a gente sempre costuma dizer, hoje a gente viaja, né, irmãos? Graças a Deus, quem tem automóvel, senta no automóvel e vai, né? Mas naquela época não era assim, não. Eles não contabilizaram, irmãos, as dificuldades, o coração ardente. Ele não contabiliza a dificuldade. O morro diz: rapaz, é muito difícil, né? Essa programação aí da igreja. Rapaz, a gente trabalha, né? Chega cansado. Eita, é difícil. Vou ficar em casa. Os discípulos voltaram 11 quilômetros. Com o coração inflamado. Com risco de ser assaltado. De ser morto. Disse: não, não posso. Quando o coração inflama, irmãos, não tem dificuldade. Mas quando você é morno, qualquer coisa é dificuldade. Porque eles foram despertados. Foram testemunhar. Foram dizer, voltar para os discípulos e dizer: olha, realmente Jesus ressuscitou. Porque você lembra como é que os discípulos estavam dentro da casa, né? Era fechado, tudo lá. Com medo, eles: não, a gente tem que voltar, tem que dizer, tem que testemunhar. É assim, irmãos, que Cristo deseja que sua igreja esteja. Não morna, não soberba, não apática, mas fervorosa espiritualmente. Humilhada e dependente dele. Que assim seja, irmãos, com todos nós. Amém. Amém. Vamos orar.